Santo do dia 10 de março de 1984. Santa Bibiana, rogai por nós. Meus caros, nenhum tema poderia ser mais grato do que o tema do Santo Rosário. Falarei, portanto, a respeito dele, na medida em que o que há em mim sobre ele de adesão, de devoção e de recordação possa me ajudar. E vamos entrar diretamente no assunto. O fato narrado aqui, e tão bem declamado, de São Domingos, no modo pelo qual ele recebeu a revelação do Rosário, e depois como ele entrou na catedral, e depois o terror que as palavras dele espalharam diante dos albigenses, depois como ele rezando foi recuando a tempestade, foi recuando a punição, e por esta forma foi se demonstrando cada vez mais quanto essa devoção era agradável a Nossa Senhora, e com isso foi recuando a heresia albigense. Tudo isso merece um pouco de desenvolvimento a vossos olhos, e vós encontrareis algumas analogias surpreendentes entre aquela situação e aqueles fatos, e os fatos dos dias que correm. Analogias que são para vos incentivar a rezar hoje o Santo Rosário e cada vez mais. Quais são essas analogias? Em primeiro lugar, albigenses. O que vem a ser essa heresia dos albigenses? Para vós, na vossa juventude, ela se perde na noite dos tempos. Se se falasse, primeiro se falar do século de São Domingos. Meu Deus, esse São Domingos, que São Domingos é esse? São Domingos de Guzmán. O grande São Domingos de Guzmán, fundador da Ordem Dominicana, uma das grandes ordens religiosas da Igreja, ainda hoje florescendo em alguns países de modo admirável, como por exemplo na Espanha. São Domingos de Guzmán viveu numa época em que a Idade Média estava às voltas com o problema da Revolução. Nós costumamos apresentar o quadro histórico da seguinte maneira: veio a Idade Média, depois em certo momento arrebentou a Revolução A, no campo da Revolução A sofística, no campo da Revolução A tendencial, arrebentaram determinadas tendências que deram origem ao protestantismo, à renascença e humanismo. Depois, isso frutificou pessimamente, deu origem à Revolução Francesa. E pior ainda, deu origem à Revolução Comunista, e pior ainda, deu origem à Quarta Revolução. Nós temos então a impressão de que a história foi um manso lago azul, pelo menos desde Constantino, quando cessaram as perseguições, até Lutero, quando recomeçaram as perseguições, os luteranos começaram a perseguir os católicos. E que nós tivemos, portanto, mais ou menos 1000 anos de tranquilidade em que se construíram os belos castelos, as lindas catedrais, em que a humanidade vivia cada vez mais virtuosa, com as ordens religiosas se estendendo, as dioceses se multiplicando, o papado cada vez mais dominando e triunfando pelo mundo, e a cristandade preparada para a grande expansão que ela teve de fato no século XVI. Expansão de que o fruto é este aqui, esta sala cheia de luso-americanos e de ibero-americanos nascidos das navegações. Se não fossem nas navegações, não haveria Brasil, não haveria os países hispanos, tudo isso seria taba de índio por aí por fora, de acordo com o programa da esquerda católica, Dom Casaldáliga e outras coisas que nós bem conhecemos. Bem, na realidade, esse quadro nós não apresentamos assim. Nós declaramos que esse período entre Constantino e Lutero foi um período de grande esplendor para a Igreja, mas nós não damos a ideia do manso lago azul, que entretanto fica no espírito de quem ouve, pela falta de tempo em que estamos, de entrar na narração dos vários fatos que houve entre Constantino, o imperador romano, que cessou as perseguições pagãs contra os cristãos, contra os católicos, e mandou fechar o culto pagão por todo o Império Romano, limpando o Mediterrâneo da gafeira pagã, transformando o Mediterrâneo num lago católico. Até Lutero não houve o manso lago azul. Muitas e muitas vezes o mal, e o mal que fazia pressentir a revolução, o mal tentou levantar a cabeça. Muitas e muitas vezes, sobre aqueles aspectos, foi preciso esmagá-lo, e foi possível esmagá-lo. O que apresentou a crise protestante de novo, a crise do protestantismo, do humanismo e da renascença, o que isso apresentou de novo foi o fato de que os bons só em parte conseguiram esmagar os maus. Os maus obtiveram uma meia vitória
se transformou, com o curso dos tempos, numa vitória completa. Mas, na realidade, batalhas houve, e as houve muitíssimas, em que foi necessário esmagar germens de revolução que, afinal, no século XVI explodiram, podiam não ter explodido, porque na história não, nada há de fatal. Mas no século XVI, no século XV, ponhamos, se os senhores quiserem estudar meticulosamente a história, podem falar em século XIV, então seria no século XIV, começaram os bons a ser menos bons. E porque os bons foram menos bons, os maus começaram a avançar. Antes disso, os bons foram sempre muito bons. Houve maus e houve péssimos, mas os bons derrotaram o mal. A heresia albigense, cujo nome provém da cidade de Albi, na França, e que se espalhou mais ou menos por toda a Europa, esta heresia era uma heresia oculta e tinha necessidade de ser oculta, porque naquele tempo a igreja perseguia os hereges e não lhe permitia que fizesse propaganda de suas doutrinas. Fazer propaganda tinha que fazer por debaixo do tapete. Esta heresia continha uma série de doutrinas cuja análise eu não vou fazer aqui, mas que eram doutrinas que conduziam a muitas doutrinas modernas. E eu não li, não fiz o estudo com tanto cuidado que eu possa fazer uma afirmação, mas segundo coisas que eu li um pouco por alto, uma famosa Thule-Gesellschaft, Sociedade de Thule, que era uma sociedade secreta, hoje já muito estudada, de que falam todas as revistas históricas, sobre as quais se baseou o nazismo. Ela era, no fundo, uma continuação da doutrina albigense, a tal ponto que quando, na Segunda Guerra Mundial, os exércitos alemães tomaram conta da França, os nazistas foram a Albi e foram nos restos dos albigenses, inclusive núcleos ocultos de albigenses que havia lá, para confraternizar, porque se consideravam sucessores e continuadores dos albigenses. Vocês podem, por aí, calcular o que representa de força revolucionária essa doutrina e essa seita, para viver tanto tempo, depois de tão esmagada, vivendo a maneira dos bacilos, assim incrustada, pendurada nas coisas, pronta a disseminar-se quando encontrasse um ambiente propício. E os senhores compreendem, portanto, qual era o inimigo que São Domingos encontrou pela frente. Há um nome que não costuma ser mencionado, senão mais parcimoniosamente pelos historiadores, mas que tem uma posição de glória na repressão das heresias dos albigenses. A heresia dos albigenses foi reprimida, antes de tudo, por São Domingos, pela sua grande pregação, pela ordem religiosa dos dominicanos, pelo rosário, do qual nós devemos falar daqui a pouco. Mas é preciso ponderar que ao lado disso houve um homem. Esse homem tinha um coração de fogo, era um herói. A maior parte dos historiadores pretende que ele se excedeu, mas que esmagou, já não digo humano militar, mas pedra militar, os albigenses armados até os dentes. E o nome desse homem merece, de um nome, modo ou de outro, que não seja encoberto pelo silêncio nesta noite. É Simão de Montfort. Já me passou pela cabeça, mas a coisa parece muito inverossímil, e por isso nunca fiz um estudo a esse respeito. Já me passou pela cabeça se por acaso não haveria uma remota descendência entre Simão de Montfort e Luís Maria Grignon de Montfort. Se houvesse essa descendência, minha alma ficaria alegre. A providência quis se utilizar de dois meios para esmagar os albigenses: o rosário de um santo e a espada de um herói. Recordemos com admiração muitos dos feitos, não digo todos, eu precisaria estudar também isto mais detidamente, mas minha vida de corre-corre não me permite. Muitos dos feitos, pelo menos, da vida do grande Simão de Montfort, inclinemos-nos diante deles e lembremos-nos dessa conjugação entre rosário e espada, feitos para conviver, brilharam na mesma ocasião e juntos. E o espírito do rosário é um espírito de façanha,
o espírito do homem que porta o gládio com mentalidade católica é um espírito de oração. Não nos esqueçamos disso e passemos daí para o tema do Rosário. O tema de São Domingos. São Domingos teve sua parte. São Luís Grigombo de Montfort, São Luís não. Simão de Montfort teve sua parte. O que pensar a respeito da parte de cada um? Em primeiro lugar, que são normalmente partes necessárias. Mas os senhores estudem a situação. São Domingos está rezando. Ele reza 3 dias consecutivos. E pede a Nossa Senhora que quebre a dureza de alma dos objetos e que os abra para a conversão. Quando ele cai desfalecido, e só quando ele cai desfalecido, Nossa Senhora desaparece. E lhe revela de uma vez o rosário. E o incita à oração e que se ponha na pregação de uma vez. Explica-lhe a razão da grandeza do rosário, da magnificência do rosário, e o lança de uma vez para a ação. Ele vai correndo à catedral. Até há pouco, homem que estava desfalecido. A história não conta que ele tenha sequer comido um pedaço de pão ou tomado um copo de vinho, nada. Ele foi direto para a catedral para pregar. Entra com o fogo de quem acaba de receber uma revelação. Começa a falar e o céu o prestigia. Ameaças de toda ordem para quebrar a servidura daquele povo. Pânico. E o pânico tem um efeito corretivo fenomenal. Há maus que só se reduzem ao bem por meio do pânico. Vinde, filhos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor, diz a Escritura, está na introdução da regra de São Bento. Eu vos ensinarei o temor de Deus. O temor de Deus se chega à escala áurea do amor de Deus. São 2 escalas, uma de nobre granito, o temor, e outra de ouro, o amor. O temor prepara para o amor. A providência querendo preparar aquelas almas duras para amarem a Deus na palavra inflamada de São Domingos, a providência espalhou o terror. E depois, à medida que São Domingos falava, se fez a mesma coisa do que quando Nosso Senhor mandou que a tempestade se aplacasse. Começou tudo a baixar. E compreenderam que a palavra desse homem era poderosa diante de Deus. E ele era amado de Deus, que Deus lhe dera esse duplo poder de desencadear as punições, mas também de trancar as punições e de tomar as almas arrependidas, trêmulas e envergonhadas e trazê-las para o perdão, trazê-las para a contrição, trazê-las para o amor de Deus. E ele o que pregou, ele pregou o rosário. Começou esse castigo, começou esse episódio lindo da história da igreja, de um modo misterioso, que foi bem narrado aqui. Antes de tudo, os sinos começaram a tocar. E todo mundo via que não havia mão humana acionando esses sinos. E que, portanto, era a mão angélica que acionava. Como o toque do sino é diferente do trovão? Por que quis a providência que o toque do sino fosse anterior à trovada, aos raios e ao pânico? Mostrar que Deus prefere tocar pelo amor. Que Ele gostaria de tocar simplesmente fazendo ressoar os sinos melodiosos, de maneira que as almas verdadeiramente hábeis de amar se ajoelhassem e dissessem: Domine peccavi, mater misericordia. Não fizeram. Não fizeram. Então chegou a vez. Mas Deus foi rápido na punição. Foi terrível e foi rápido na punição. Porque em tudo isso estava Nossa Senhora. E Nossa Senhora que quis este pânico, porque este pânico foi uma graça, e ela é medianeira de todas as graças, ela quis esse pânico. É como a mãe quando castiga. Castiga e castiga na medida do necessário. Mas mal apenas ela vê que o necessário está atingido, ela quer deixar o castigo. É o amor materno. E ela com certeza disse a justiça divina. Disse ao divino filho dela: meu filho, é assim. Eles já estão meio abalados. Agora eu vou obter de ti mesmo, para Domingos, uma palavra inflamada,
E não vai mais ser necessário castigar tanto. Ajudar, meu filho, ajuda meu filho, ajuda Domingos. São Domingos se levanta e começa a falar. E essa gente a rezar o rosário. A história da igreja conta que a partir do momento que o rosário começou a se difundir, a heresia da albichice foi secando e apodrecendo, caindo por si mesma, porque ela estava golpeada no que ela tem de mais vital. E o que é que ela tem de mais vital? Ela liga o homem a Nossa Senhora. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela afugenta o demônio. O demônio tem ódio e terror ao rosário. Se algum dos senhores se sente tentado, eu lhe dou essa recomendação. Pegue o rosário, mas pegue fisicamente o rosário. Aliás, minha recomendação é supérflua, espero, para sócios ou cooperadores da TFP, é não largar o rosário nunca, 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 nunca. De tal maneira que nós o tragamos conosco quando dormirmos, nós o tragamos conosco quando estamos descansando, nós o tenhamos conosco quando estamos lendo, quando estamos fazendo qualquer coisa, o rosário está conosco. Mais ainda, se fazemos cesta durante o dia, procuremos ter o rosário na mão, de maneira tal que sintamos o rosário conosco. E se não temos receio que ele caia, porque o rosário deve ser tratado com muita reverência, tenhamos na mão mesmo. Se tenhamos receio que ele caia, ponhamos no pescoço, ponhamos no braço, qualquer outra forma, mas tenhamos o rosário ligado a nós. Nunca larguemos o rosário. E sendo nós filhos de Nossa Senhora, é supérfluo, inteiramente supérfluo recomendar. Quando as nossas mãos não puderem mais nem se abrir, nem se fechar, mas forem fechadas por outros, para a última atitude de oração, que um rosário esteja enleiado no meio de nós. De maneira que, quando chegar a ressurreição dos mortos, e de dentro de nosso caixão, o nosso corpo tomar vida de novo, normalmente, entre os seus dedos ramificados, esteja o Santo Rosário. Quisera que fosse meu primeiro ósculo no momento em que todos os católicos fomos convocados à ressurreição e eu ressurgir também, fosse o rosário que eu encontrava mesmo. E aqui fica dado um conselho singular para depois da ressurreição. Eu ouvi dizer que se fizesse uma combinação para depois da ressurreição. Aqui está o conselho e eu proponho uma combinação. Quando todos ressuscitarmos, e curioso, hein? Ressuscitaremos todos na idade perfeita. Ninguém ressuscita na idade que tem. A criança ressuscita ao homem maduro. O homem velho ressuscita ao homem maduro. Todos ressuscitam na maturidade. Quando for neste momento, nós nos lembremos, entre os esplendores da ressurreição, nos lembremos, é verdade, estava combinado. Todos os culanos. Como eu tenho uma memória, já que enquanto os senhores filialmente exclamavam, pediu meu anjo da guarda que me lembrasse disso. Não. Eu creio que não tem que perguntar aos senhores se está combinado ou não. Está combinado, a coisa é líquida. Né? E assim, de rosário na mão, ressuscitará a TFP de Nossa Senhora. O rosário afugenta o demônio. O rosário atrai a graça de Nossa Senhora. O rosário é a oração dos fortes. Ela é a oração dos batalhadores, ela é a batalha dos que rezam. O rosário é uma oração um conjunto de orações, de tal eficácia que ela faz recuar o mal. Ela é uma oração de tal eficácia que ela faz avançar o bem. E para dizer a tudo aos senhores numa palavra só, é uma convicção íntima que eu não sei como justificar. Ela tem uma porção de argumentos de probabilidade, mas intimamente em mim é uma convicção. A TFP não teria sido nada e não teria saído do chão se nós não tivéssemos desde o começo recomendado a todos que rezassem todo dia o rosário. Vejam bem, hein? Não é só ter devoção à Nossa Senhora. A devoção à Nossa Senhora é a substância do rosário. A Nosso Senhor Jesus Cristo é Nossa Senhora. Nós veremos isso daqui a pouco. Mas não. É ter a devoção à Nossa Senhora, é claro, pois é a substância, mas tê-la também e de modo insigne através do Santo Rosário. Essa ligação com o Santo Rosário, esta devoção que Nossa Senhora mesma recomendou São Domingos, ela deve ser a característica
do contra-revolucionário do século XX, como ela já foi a arma de vitória do contra-revolucionário do tempo de São Domingos. E não há razão nenhuma para esperar que o Santo Rosário, que naquele tempo foi tão eficaz, seja menos na época em que ele é ainda mais necessário. Apenas algo se acrescentou, veio completar o Santo Rosário, no tempo de São Domingos para cá. Algo que não é uma parte do Rosário, que não é um elemento constitutivo do Rosário, mas que é um elemento constitutivo da devoção à Nossa Senhora, um elemento tão precioso que é difícil compreender que um membro da TFP, rezando bem o Rosário, não acrescente esse complemento. Me é difícil compreender que um elemento da TFP, tendo bem esse elemento, não reze todo dia o Rosário. É a consagração como escravo de amor a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Gregório de Montfort. Quem reza o Rosário todo dia, faz essa consagração todos os dias. Quem faz essa consagração seriamente todos os dias, reza o Rosário todos os dias. O Rosário e a consagração são dois complementos. São o elemento de nossa defesa e de nosso ataque ao adversário. E com isto é que nós devemos ir para frente. Notem então, quando os senhores tomam o livro 1 e que os senhores veem quanto mal o adversário tem sofrido por causa da TFP, quando os senhores veem o ódio que fervilha em torno de nós a todo momento, e que nesse momento mesmo que eu falo, sob a forma de nuvens espessas, se acumula sobre as nossas cabeças para fazer descer mais uma tempestade de ódio, perderia tempo conosco se nós não o incomodássemos muito. Afirmo, todo este mal feito a ele, todo este bem feito à causa de Nossa Senhora, a meu ver, não teria saído se todos os membros da TFP não fossem devotos do Santo Rosário. Não posso compreender, se eu souber do melhor membro da TFP, mais assinalado, mais cheio de favores do céu, do qual eu saiba que não é todo dia que reza o Santo Rosário, eu tenho um sobressalto de angústia por ele. Se eu souber de um pobre pulha que não me dá senão preocupações e desgostos, mas que é meu filho, que no meio de todas as misérias ainda reza todo dia o Rosário, eu tenho um elã de esperança. Eu espero tudo, não vale dizer que garanto, eu espero tudo em favor de quem reza o Rosário diário. Eu temo tudo a propósito de quem não reza diariamente dentro da TFP. De alguma maneira, o Rosário é fundamental na nossa vida. É muito bonito no Rosário o seguinte, que isso que por uma série de raciocínios que nós, em parte pelo menos, desenvolveremos nessa noite, marca a beleza, marca o pulcrum do Rosário, a eficácia, explica como o Rosário é grato a Deus, é grato a Nossa Senhora. Tudo isso se externa sob uma forma de uma porção de imponderáveis que se fazem sentir, ou que ao menos a mim me parece sentir, a propósito do Rosário. Os senhores tomem, por exemplo, as várias modalidades de Rosário que há. Rosários pequenos, rosários graciosos, elegantes, delicados, para crianças de trato. Rosários modestos, rosários pesadões, feitos de sementes que todo mundo já sulfou e que caíram num prato e passaram pela desinfecção, e dentro das quais entra depois uma verruma e passa um arame. Rosários de operário, rosários de trabalhador manual, grossões como é tantas vezes o trabalho manual, mas rosariões fortes, pilhados por mãos fortes também, que vão por cima daquelas folhas. Rosário sério, rosário varonil de guerreiro, e coisa magnífica. Rosário de rainha, por exemplo, o rosário de ouro tão bonito da imagem de Nossa Senhora Peregrina que está aqui atrás de nós. Não sei se os senhores prestaram atenção nesse rosário. É uma joia, é um lindo rosário. O crucifixo nem tanto, mas cada conta do rosário é uma beleza, é um ouro de colorido quente. A própria corrente tem a impressão que é de ouro, muito bem proporcionado,
próprio mesmo a ser usado pela Sagrada Imagem. Era maravilha. Quantas formas de rosário. Algumas falam de graça, falam de charme, nos fazem ver alguma coisa da suavidade de Nossa Senhora, da bondade de Nossa Senhora, nos fazem ver Nossa Senhora como rainha. Outras nos fazem ver Nossa Senhora enquanto protetora das crianças. Outras nos fazem ver Nossa Senhora enquanto protetora do homem pobre e trabalhador, como foi o principesco esposo dela, São José, descendente de Davi e carpinteiro. Outras nos fazem ver o guerreiro. Os senhores imaginem a conjugação sobre um objeto. É bonito fazer, podia ser um dia. Nós não temos isto aqui. No Brasil não há disso. Mas que coisa bonita seria a gente fazer uma exposição só com esse tema, sobre veludos ou sedas de cores diferentes, tomar bonitos livros encadernados de matéria piedosa e colocar rosários diferentes envolvendo livros diferentes, saindo de dentro ou de um modo ou do outro entrelaçando os vários livros. O livro e o rosário, o livro de piedade, o livro de oração, o livro de meditação, o livro que a gente está folheando para preparar uma ofensiva contra o adversário, o livro entrelaçado belamente, o rosário entrelaçado belamente no livro. Quanta espécie de efeitos ornamentais e simbólicos uma coisa dessa pode produzir. Mais bonito, talvez, o rosário e a espada. Estando uma vez em Buenos Aires, eu fui convidado por um senhor que tinha uma das mais belas coleções de arma que eu tenho visto. Mais bela do que essa eu só vi. Assim mesmo, coleções não. Armas mais belas vi. Coleções não me lembro ter visto. Em museus, em grandes museus europeus, uma linda coleção de armas, espadas, colocadas em estantes com vitrines, etc. E depois ele entende, não sei se o senhor está vivo ainda, não sei se eu devo dizer entende ou entendia, se Nossa Senhora o chamou a si, que ela tenha misericórdia da alma dele, mas aquele mundo de espadas colocadas ali, ele entendia, explicava tal espada, teve tal papel, é isto e tal, e depois se segura assim, espada desse jeito, me ocorreu esse pensamento. Se eu tivesse liberdade com esse homem, eu recomendaria que ele tivesse uma coleção de rosários tão rica quanto a coleção de espadas. Cada dia, no centro dessa sala, ele tivesse uma bonita mesa com um bonito forro. E cada dia ele renovasse a espada e o rosário, em honra de uma imagem de Nossa Senhora que ele pusesse a presidir essa coleção de espadas. O museu tomaria vida, como o rosário e a espada vão bem. Meus caros, o rosário é, portanto, uma magnífica arma de guerra, e nós temos tantas vezes insistido em que a Psy-War é a forma de guerra mais importante. Pois bem, então, a guerra pelos métodos espirituais pelos quais se abre a alma e se prepara a alma para que ela ponha fora o demônio e ela receba a graça de Deus, esse é o elemento mais importante de toda a luta ideológica, desde que nessa luta esteja interessada a verdadeira Igreja de Deus, esteja interessada a causa de Nossa Senhora. Que coisa magnífica! Essas coisas todas pode pedi-las, pode cogitar delas sem fantasia aquele que realmente tem devoção ao rosário. E para os grandes males, os grandes remédios, na nossa época, restará muita coisa mais a fazer do que isso. É absolutamente necessário. Mas, Nossa Senhora às vezes retarda muito as suas graças. E um dos modos de a gente conseguir que elas venham o mais depressa possível é a gente se conservar apressado sempre, sereno sempre, mesmo dentro do auge do infortúnio. É normal assim, com esta serenidade de São Domingos. Os senhores vejam, ele rezou, e rezou tão afincadamente que ele passou 3 dias jejuando e rezando continuamente. Os senhores já pensaram o que isso quer dizer? 3 dias sozinho, rezando o tempo inteiro, não fazendo outra coisa senão rezar? O que é isso?
No fim, nada conseguido. Sabem qual foi o único resultado que ele obteve de todas as orações? As suas forças desapareceram. Ele se gastou e não conseguiu nada. Ele entrou vigoroso e pugnaz, piedoso. Ele acabou desfalecido. Eu gosto de imaginar esse último momento de desfalecimento dele. Eu gosto de imaginá-lo no momento em que ele dizia: minha mãe, eu não tenho mais forças, mas em vós eu confio. E eu continuo a rezar, e a rezar, e a rezar. E vós sabeis o que fazer das minhas pobres orações, mas em vós eu confio. E ele sentiu que suas forças desfaleciam mais. E ele talvez tenha perguntado: será a morte? Não sei. Eu continuo a rezar enquanto a minha mente puder rezar e os meus lábios puderem articular alguma palavra. Depois de uma tão longa recusa, diante de tão meritórias orações, aí chegou o relâmpago. Logo ela apareceu e ela deu a ele como arma algo que esmagou de fato os objetos. Mas se tivesse esmagado só os objetos, como seria pouco? Adiou por alguns séculos ainda mais a duração da civilização cristã. Mas mais ainda, deu força, deu alento a uma enorme ordem religiosa da qual floresceria São Tomás de Aquino, entre tantos e tantos outros. E o rosário por si, de tal maneira se dilataria pela igreja, para fora dos limites da ordem dominicana, que durante muito tempo, no período constantiniano, numerosas ordens religiosas usavam, masculinas, usavam o rosário pendente daqui. Por outro lado, quase todas as ordens femininas, de que eu esteja me lembrando aqui, usavam o rosário pendente daqui. Rosário e piedade católica era a mesma coisa. A menina fazia primeira comunhão, primeiro presente, um rosário. Usar no dia da primeira comunhão. O menino fazia primeira comunhão, primeiro presente, um rosário, para usar com a vela acesa, entrelaçado nos dedos, no momento da primeira comunhão. O rosário para tudo, o rosário de todo jeito e de todas as formas. E é este rosário cuja forma nós conhecemos. 10 dezenas, 5 dezenas, na extremidade presas por uma medalha, por exemplo, e como a medalha milagrosa calha bem aí, maravilhosamente, não se compreende o rezar, não se compreende, eu ao menos não compreendo o rosário que não tem a medalha milagrosa. Depois, pendente dali, um resto de cordão, um Glória, 3 Ave Marias, um Padre Nosso, e depois Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, do qual São Paulo dizia: eu não sei pregar a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. De maneira que o modo ideal de começar o rosário é oscular o crucifixo, pedindo a Nossa Senhora que seja intermediária nossa e que esse ósculo seja dado por intermédio dela, para ser grato a Ele. Depois que começamos as orações do rosário, em união com Maria e por intermédio de Maria, de maneira tal que toda oração se faça por esta forma, os 3 terços do rosário. Os senhores podem imaginar a torrente de graças que se efundiu sobre a Igreja Católica com a reza do rosário. É uma coisa incalculável, simplesmente incalculável. De onde haver um número enorme de documentos de autoridades eclesiásticas elogiando o rosário. Autoridades, infelizmente, pré-conciliares. A minha memória não acode, não é boa memória, mas a minha memória não acode nenhum documento pós-conciliar elogiando o rosário. Aparições de Nossa Senhora em que ela está com o rosário, incontáveis. Em Fátima, ela aparece uma vez como Nossa Senhora do Rosário. Enfim, nós não terminaríamos de falar a respeito de tudo aquilo com que Nossa Senhora enriqueceu o rosário. Enriqueceu o rosário, além disso, a Igreja, com toda espécie de indulgências, também esquematizadas e reduzidas mais tarde, na era conciliar. Mas antigamente ainda havia os rosários bentos
em que esse ou aquele padre com delegação, o bispo, com delegação especial do Papa, tinha o privilégio de abençoar o rosário com tais e tais e tais e tais outras indulgências. Havia rosários que eram verdadeiros tesouros de indulgência, inapreciáveis. Mas a forma material do rosário, ao menos para mim, não sei se é para todos, tinha alguma coisa de belo e de indizível que não me parecia adequado, não me parecia próprio substituir. Eu me lembro que eu era pequeno no Colégio São Luís e vejo de repente aparecer um padre que começa a fazer distribuição de novos rosários, tipo, já naquele tempo, tipo moderno. Eu pedi para ver e era uma história, um dispositivo que eu nunca fui muito bom para compreender essas coisas. Era matéria de rosário, um pouco que essas máquinas de calcular são matéria de contas. Havia 2 andares, aqui em cima 10 contas. Depois aqui embaixo um outro fio menor que ia marcando o número de o mistério que estava sendo rezado. E era um objetozinho assim que tomando o mínimo espaço no bolso e fazendo-se o mínimo ver o menos possível pelos outros, permitia que a pessoa rezasse o rosário. Ele me mostrou e me disse: olha aqui, é muito prático. Eu disse: é sim, senhor. Você não quer? Obrigado. Isso em que ano? Talvez pelo ano 20. Não pegou. Tinha a seu favor tudo. Era prático, era barato, era portátil, era escondível para os indivíduos com respeito humano, uma vantagem enorme. Não pegou. O velho rosário, o rosário de sempre. Oh, maravilha. Bem, eu digo alguma coisa a respeito do rosário propriamente agora. Não será possível dizer tudo, mas eu digo alguma coisa agora e deixo para os fatinhos alguma outra recordação a respeito do rosário. Com a ajuda de Nossa Senhora, nós teremos uma noite eminentemente rosarial. O que vem a ser propriamente a reza do rosário? E o que é que significa isto? Como é que se reza o rosário? O rosário reza-se assim. A pessoa deve, antes de cada dezena, mencionar o mistério do rosário. O mistério quer dizer aqui o fato histórico que é preciso lembrar da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E o rosário é todo ele uma meditação da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e da vida de Nossa Senhora. Cada dezena corresponde um fato. A pessoa deve rezar mencionando a dezena. Por exemplo, primeiro mistério, Anunciação de Nossa Senhora e a encarnação do Verbo. É um fato. Está tão lindamente contado no Evangelho. Bem, segundo, a visitação a Santa Isabel. Em terceiro lugar, o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, a apresentação do menino Jesus no templo. E em quinto lugar, o encontro no templo também. O menino Jesus dirigiu-se ao templo e se subtraiu a santa vigilância de Nossa Senhora e São José, que o foram encontrar depois no templo. Bem, 5 fatos da vida de Nosso Senhor. Pode-se rezar da seguinte maneira: a intenção de rezar aquele Padre Nosso e Ave Maria em louvor daquele fato. Quer dizer, em louvor de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de São José, se São José esteve ligado ao fato, em louvor deles, a propósito daquele fato. Portanto, em louvor a Deus, que é o termo final de todo louvor, e que é o ponto de partida e o ponto de chegada de todos esses fatos. Bem, agora, então, vai-se rezando o Padre Nosso e Ave Maria, prestando atenção nas palavras da oração. Mas também pode fazê-lo de outra maneira, ir pronunciando o Padre Nosso e Ave Maria, mas meditando naquele mistério, naquele fato histórico. Então, como é que foi isso, como foi aquilo, etc, etc. E havia métodos de rezar antigamente, não sei se ainda há em alguma nossa biblioteca. A mim, durante muito tempo, fizeram muito bem, em que para cada rosário, cada conta do rosário, estava sugerido um ponto de meditação sobre aquele mistério. Então a pessoa, com facilidade, ia mudando de tema e o rosário deixava de ser árido. Dentro do mistério, nós tínhamos uma porção de aspectos
Eu rezei muito tempo o rosário assim, me foi muito bem fazejo. Depois eu comecei a rezar de outras maneiras, e esse folheto, que se encontrava à venda em todas as livrarias católicas por preços ínfimos, que era para estar ao alcance do povo, naturalmente, esse folheto se perdeu no meio das minhas mudanças, etc. Não o tenho mais. Bem, mas talvez ainda haja esse folheto hoje. Se houvesse esse folheto, um dia eu gostaria de tomar uns pontos de meditação e analisar com os senhores. Seria uma coisa interessante, tomar uma dezena e analisarmos uma dezena juntos, seria uma coisa que valeria a pena fazer, seria interessante. Bem, então, assim, nós acompanhamos a vida de Nossa Senhora inteira. Meditando sobre a vida dele, mas também sobre a vida dela. Por quê? Porque a vida dele começa nela e termina na cruz junto dela. Mais ainda, a ressurreição dele é uma ressurreição que já está no céu, mas que se faz de tal maneira que se sabe que ela tinha conhecimento desses fatos e tudo leva a crer que ela foi a primeira pessoa que ele apareceu. Ele ressurgiu e apareceu diante dela fulgurante. A gente deve meditar assim. Há 2 mistérios do Rosário que dizem respeito especialmente a ela. São a Assunção, quer dizer, morte, não se diz morte de Nossa Senhora, diz-se dormição de Nossa Senhora. A morte dela não foi nossa morte pesadona e putrefaciente, foi um sono ligeiro. Da Virgem das Virgens, essa foi a morte dela. Mas então a morte e a assunção dela. Ela morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Bem, e depois a coroação dela por Nosso Senhor como filha do Padre Eterno, mãe do Verbo encarnado, esposa do Divino Espírito Santo. Aí, com esse ponto de ouro, termina o Rosário. Que começou por ela, termina por ela. Começa pela encarnação do Verbo nas entranhas virginais e santíssimas dela. Termina com a coroação dela no céu. Agora, que sentido tem estar o tempo inteiro rezando para ela enquanto a gente medita? Porque não podia ser uma coisa mais simples? Por exemplo, eu tomo 10 pontos de meditação no mistério do Rosário e não rezo. Terminado, eu rezo 10 Ave-Marias. É bom eu estar rezando Ave-Marias enquanto eu medito? Qual é o sentido disso? Não sei se está clara a pergunta. É inteiramente válido eu primeiro meditar, depois rezar em louvor daquilo que eu meditei. É inteiramente válido. De um modo comum, enquanto eu medito, eu rezo. Que sentido tem isso? Essa é a pergunta. É muito simples. É que enquanto meu pobre espírito está procurando sondar as elevações sem fim de cada mistério do Rosário, em cada pormenor, eu preciso continuamente da graça de Deus. Nenhum homem é capaz de nenhuma ação que seja feita pela graça, que seja propiciada, tornada possível pela graça, nenhum homem é capaz dela sem o auxílio de Nossa Senhora. Toda graça nos vem por meio de Nossa Senhora. E todo pedido que nós fazemos sobe por Nossa Senhora. Então, enquanto eu estou meditando, eu vou pronunciando Ave Maria. Por que eu vou pronunciando Ave Maria? Eu vou pronunciando Ave Maria para obter que ela me ajude a ter a graça suficiente para meditar. Alguém dirá, doutor Plínio, e o Padre Nosso? Eu digo, é simplicíssima a explicação. Que coisa mais agradável a Nosso Senhor do que pensar o seguinte: meu Senhor e meu Deus, vós nos ensinastes oração perfeita. Eu vou rezá-la. Mas vós nos destes também a Mãe perfeita. Como as duas coisas se conjugam bem? É por meio da Mãe perfeita, da vossa Mãe, que eu vos direi oração perfeita. Pedir a Nossa Senhora, pronunciai vós
junto ao vosso Divino Filho, as palavras do Padre Nosso, enquanto as pronunciar também. Eu posso imaginar que Nossa Senhora é tão clemente, tão misericordiosa, que enquanto nós estamos juntos rezando o Padre Nosso, ela está dizendo conosco, ao Filho dela, Padre Nosso que estais no céu, nos apontando. Ele se expande, ele diz sim, ele atende. Essa conjugação é, portanto, uma conjugação ultra necessária. Ela é uma conjugação indispensável. Eu estou elogiando tanto o Rosário. A igreja é um tesouro que não tem comparação. Algo como não se sabe dizer o suficiente.